Então, eu queria que você se apresentasse, falasse como foi sua trajetória no mercado financeiro, o que é e como surgiu a Dália e como que é seu dia a dia como gestor. Legal. Pessoal, obrigado pelo convite para a gente participar dessa conversa com vocês. Eu acho que isso é uma boa oportunidade também para a gente trocar ideia aí, até pelo que o Vinícius apresentou a vocês. Eu acho que eu tenho muitas coisas para aprender com vocês também. Até você perguntou, né? Pô, se pode gravar ou não? Acho que tudo isso depende muito das perguntas que vocês forem fazer para mim, mas enfim, espero poder contribuir aí com esse bate-papo. E Vinícius, assim, falando só rapidamente das coisas que eu fiz aqui, como que a gente montou a Dália, mas basicamente eu trabalho no mercado financeiro há um pouco mais de 20 anos. Eu estudei administração na GV, assim, nem todo mundo é perfeito, né? Mas tudo bem. E depois de fazer administração na GV, eu comecei a fazer estágio na época era Reding Grifo, né? Reding Grifo depois foi comprada pelo Credit Suisse Reding Grifo, e a parte que eu trabalhava, que era a parte de análise de ações lá, que ficava debaixo, né, da gestora, hoje está com o Luiz Tuberkel lá na Verde. Eu fiquei lá durante 6 anos, e aí depois, isso em 2005, eu achei que eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu aceitei uma proposta para trabalhar no banco Merrill Lynch, na época Banco Merrill Lynch, e como analista de ações, olhando a América Latina como um todo, focado muito em setores de commodities e mineração, e fui trabalhar fora, né? Fui morar em Nova York. Fiquei lá durante 4 anos, e aí, em 2009, os Estados Unidos ainda estavam meio que em crise, passei, né, pelo processo de fusão da Merrill Lynch com o Bank of America comprando, o banco quase quebrando, e aí o Brasil estava indo super bem, aí meu chefe na época perguntou se eu queria voltar para o Brasil, e eu acabei voltando para o Brasil em 2009. No meio do caminho, eu virei estrategista de ações também para a América Latina. E em 2017, só que eu acho que está com um pouco de. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor. Vamos lá. Aí, acho que agora melhorou. Aí, depois de 2017, depois de 12 anos no banco, eu achei que era hora de sair. Eu tomei a decisão de sair do banco. Era um lugar que eu gostava muito das pessoas, gostava muito do que eu fazia, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu tive a felicidade de, mais ou menos na mesma época, uns antes, outros um pouco depois, alguns colegas que trabalhavam comigo também tinham resolvido sair do banco. E aí, uma vez fora, a gente conversando, a gente resolveu que fazia sentido a gente montar um negócio juntos. E aí, junto com a gente, né, mais ou menos na mesma época também, o José Rocha, que era nosso cliente, também era gestor de fundos, a gente sempre trabalhou em análise, o Rocha tinha experiência em gestão, a gente se juntou e ficou muito claro ali que a gente podia montar um negócio, né? Então, no final de 2017, a gente montou a Dália, começo de 2018, a gente lançou o nosso primeiro fundo, né, o Dália Total Return, e que era um produto um pouco diferente na época, né? Que era um fundo um fundo multimercado, mais focado em ações, com outras coisas em volta, renda fixa, commodities, dólar, juros, moedas, bolsas fora e por aí vai. E eu acho que a gente foi muito feliz nesse processo, né, de criar um produto diferente, numa estrutura diferente, com uma visão talvez um pouco diferente do mercado, e de lá para cá acho que a gente conseguiu, felizmente, fazer o negócio crescer, né? Aí, Vinícius, você perguntou qual que é o dia a dia dentro de uma gestora, né? E, pô, tem muita coisa que realmente a curva de aprendizado vai trazer para você. Pessoal, mutem o microfone aí, fazendo favor. É mais conservador. Obrigado. Aí tem muita coisa diferente, né? Então, nossos dias, eles mudam bastante, né? Mas, essencialmente, a gente tem uma reunião matinal às 9 horas da manhã para discutir todas as coisas que aconteceram, o que a gente está vendo na carteira, se a gente tem que fazer alguma movimentação ou não. É óbvio que para a gente começar uma reunião às 9 da manhã, a preparação começa bem antes, né? Então, eu gasto aí pelo menos, sei lá, quase 2 horas antes lendo coisas diferentes para a gente chegar nessa reunião e ter essa discussão. É uma reunião que dura, em média, aí, sei lá, 2 horas. Então,
essa é praticamente toda a minha manhã, a gente fazendo as reuniões internas para discutir portfólio. Aí à tarde vai variar um pouco, né? Então, às vezes eu estou mais focado em analisar alguma coisa diferente, um setor, uma empresa, ou ler alguma coisa mais sobre macro, depende um pouco dos interesses que a gente está tendo dentro da gestora e um pouco das nossas posições. Mas particularmente aqui na Dália, a gente foca muito mais na parte de análise, de leitura, tanto do cenário microeconômico das empresas que a gente investe, ou também do cenário macroeconômico aí do que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então, né, eu diria que mais ou menos isso é o nosso dia a dia aqui, tá, Vinícius? Não, perfeito. Deu para ter um panorama legal. Agora a gente vai entrar nas perguntas um pouco mais técnicas e eu vou passar a palavra para o Leonardo Nepomuceno. Tudo bem, Felipe Rai? Tudo certo? A gente, na parte... Tudo certo. Na parte mais técnica, uma das primeiras coisas que a gente queria entender um pouco melhor é, na sua opinião, como que o preço e o timing influenciam tanto a decisão como os resultados dos investimentos? Putz, assim, preço e timing, cara, eles influenciam bastante, né? Então, no final das contas, acho que essas são as partes mais difíceis de quando a gente tenta investir. Porque, poxa, quando a gente pensa em investimento, a gente não... E aí cada grupo, não, cada gestor tem um estilo diferente de pensar ou de olhar para o mercado. O nosso jeito é mais de tentar observar quais são grandes tendências de médio e longo prazo. Até um pouco por conta disso, a gente acha que esse negócio porque a gente acha que esse negócio de timing é muito difícil, a gente prefere tomar decisões que sejam mais duradouras ao longo do tempo, de forma que, se você não compra no momento errado, esse negócio não tem impacto tão grande assim no teu resultado agregado, né? Porque quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai comprando ao longo do tempo, quando a gente quer vender alguma coisa, a gente vai vendendo ao longo do tempo, porque essa parte, Leonardo, é super, super difícil de dizer, né? Assim, acho que a gente sempre brinca aqui porque a gente nunca está feliz, né? Porque se a gente compra alguma coisa que sobe, a gente deveria ter comprado mais. Se a gente compra alguma coisa que cai, você não deveria ter comprado, e por aí vai, né? Então, por essa questão do preço e do momento, elas são decisões muito difíceis e, assim, infelizmente, não existe uma regra clara, né? Assim, eu compro o papel aqui, se subir X% eu vendo, ou se cair tanto eu estopo. A gente não trabalha muito desse jeito aqui, né? Se a gente tenta ver os preços ao longo do ciclo. E claro que, assim, para fazer isso, a gente faz diversos estudos, né? Sejam os nossos modelos de análise, sejam os nossos fluxos de caixa contados, outros parâmetros que a gente olha para a gente ter referências nesse nível de preço faz sentido comprar, ou nesse nível de preço, sei lá, está muito caro, a gente deveria sair um pouco, tá? Então, a gente sempre está fazendo esses exercícios. E você tem, Hirai, alguma referência assim, que você considera no mercado financeiro como uma maior referência para você? E se você encontrasse essa referência, o que você perguntaria para ele ou para ela? Assim, eu tenho várias referências no mercado, né? Mas talvez hoje uma das maiores que eu tenho é o próprio Luiz Stuhlberger, né? Que quando eu trabalhei na Grifo, ele diretamente era meu chefe, né? O chefe do chefe. E é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e eu tenho o privilégio, eu posso dizer, de que é uma pessoa que é super generosa recebeu a gente várias vezes ou algumas vezes aí ao longo desses últimos 4 anos aí, e sempre foi uma pessoa muito aberta para conversar. Então, posso dizer, Leonardo, que eu tenho esse privilégio de poder encontrar, né, uma das maiores referências que eu tenho no mercado, e de tempos em tempos conseguir conversar com ele e trocar ideias de mercado. Então, sempre foi uma pessoa muito gentil com a gente, generoso com o tempo dele, aberto na discussão de ideias. Então, acho que isso para a gente foi uma coisa muito bacana. Na verdade, eu diria até, Leonardo, assim, que talvez, né, no nosso processo de criação de uma gestora, aí, eu trabalhei 12 anos num grande banco e aí, empreendendo para começar uma gestora, uma das coisas boas que a gente percebeu
foi o quanto que as pessoas foram generosas com a gente, né? Então, pô, você não consegue montar um negócio sozinho, né? Você sempre depende de pessoas diferentes. E, pô, a gente teve a felicidade enorme de ter várias pessoas que nos ajudaram a montar a Dália. Seja para questões que eram do dia a dia, de, putz, quem que é o advogado que você usa para resolver o problema XYZ, seja questões filosóficas, de, putz, como que você constrói a sociedade, como você constitui a sociedade, ou seja, como você investe. Então, poxa, para a gente ter tido esse acesso a todas essas pessoas foi uma coisa super bacana. Eu vou passar a palavra para o Léo Machado agora, que também vai dar uma continuidade nas perguntas técnicas. Eu acho que, antes de tudo, eu queria agradecer em nome da Inspire Asset, tanto ao IBMEC e Finance Society, pela oportunidade de estar participando desse evento, e também ao Felipe pela disponibilidade de estar tendo esse bate-papo aí com a gente. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que se pudesse passar algum panorama sobre essas expectativas futuras para a Bolsa Brasileira. A gente sabe que a gente está vivendo um cenário de inflação e aumento de juros considerável, até superior do que você mesmo comentou em alguns outros podcasts passados. E eu queria saber como que funciona isso no fundo multimercado que vocês tocam e como que o time da Dália está agindo para rebalancear o portfólio para se adequar. Um momento difícil de você fazer essa pergunta, né, Leonardo? Assim, é só ver o que aconteceu na Bolsa aí nesses últimos dias, ou mais especificamente ontem. Mas vamos lá, assim, acho que o que para a gente é bastante importante aqui na Dália é sempre ter visões diferentes sobre o mesmo negócio, né? Então, eu acho que a questão hoje, e esses pontos que você colocou, putz, a gente está vivendo uma inflação muito alta, tem uma pressão, a taxa de juros está subindo bastante, a atividade econômica não está indo tão bem assim, o lado político tem algumas coisas que não estão tão claras, tal. Então, existe uma narrativa que é muito negativa, né? E, na verdade, a maior parte dos dias, quando você leem os jornais, essa é a narrativa que prevalece. Só que muitas vezes nessas horas, né, ou, quer dizer, quase sempre, a gente tenta pensar, né, fala assim, putz, qual que é o cenário alternativo disso? Né? Será que tem alguma outra coisa acontecendo por trás? E aí, sem querer dizer se esse cenário vai mais negativo ou se existe um cenário mais otimista que vai prevalecer, acho que vale a pena lembrar, né, de coisas positivas que estão acontecendo e que às vezes acabam meio que passando despercebidos, né? A primeira delas é que a situação fiscal do Brasil ela é bem melhor hoje do que a gente estava imaginando um ano atrás. Talvez uma das maiores métricas que as pessoas olham da questão fiscal é qual que é o nível de dívida sobre PIB. Se a dívida PIB é muito alta, é um negócio ruim. Se a dívida PIB é menor, a situação fiscal é melhor. Se você pegar as projeções de dívida PIB de um ano atrás para hoje, os economistas eles projetavam alguma coisa como 100%. 100% é um nível meio perigoso, né? Porque a dívida ela pode começar a sair fora do controle, a taxa de juros sobe e tudo mais. Então, pô, esse negócio ele pode ficar bem mais alto. Hoje, alguns economistas eles sugerem que a dívida PIB do Brasil nesse ano vai terminar abaixo de 80. Então, percebam, de 100 para 80. E aí, essa, no nosso ponto de vista, é uma mudança que é muito, muito significativa, né? Principalmente porque o Brasil ainda é um país emergente que tem uma das maiores reservas em dólares do mundo. Então, toda vez que o dólar sobe, na verdade, essa relação de dívida PIB do Brasil, pelo menos no curto prazo, ela está melhorando, se você leva em consideração o conceito da dívida líquida. A dívida líquida do Brasil é alguma coisa mais perto de 55% a 60%. Então, quando você pensa, 55% a 60%, compara isso com outros países emergentes, é uma situação que é bem mais tranquila. O 100 era um ponto fora da curva para cima, de dívida bruta, 55% de dívida líquida, estamos tranquilo. Quer dizer, não estamos tranquilo, mas não é um desastre total. A segunda coisa é que, desde 2016, o país passou por grandes transformações estruturais. E essas transformações estruturais foram várias reformas que aconteceram. Então, a gente teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, a lei da Telecom, reforma do saneamento, a gente está discutindo agora a reforma tributária, tem um monte de coisa que aconteceu. Teve uma outra coisa que aconteceu que foi extremamente relevante, que foi aquela história da TLP, o fim do BNDES.
que, na verdade, o BNDES ele era um mecanismo que o governo usava para dar juros subsidiados para as pessoas, para, sei lá, para empresas e tudo mais. O que acontece, né? Vocês conhecem mais economia do que eu, mas o que acontece dentro de um sistema se você dá, por exemplo, uma meia entrada para uma pessoa? Se você dá meia entrada para, sei lá, 50% das pessoas, os outros 50% ele tem que pagar um preço mais alto. Se dentro do esquema de taxa de juros você tem um banco que te dá um juros subsidiado, isso significa que a taxa de juros do sistema inteiro, de todo o resto do mercado, tem que ser mais alta. Isso daí acabou. Estruturalmente, a taxa de juros, então, ela cai. Na hora que estruturalmente a taxa de juros ela cai, assim, ela volta para níveis que são mais normais e não artificialmente mais altos, o que acontece dentro da nossa economia? A gente passa por um equilíbrio diferente. A moeda, o dólar, ela fica o real, no caso, ela fica mais desvalorizada. O dólar fica mais alto. Essa combinação de taxa de juros mais baixa para dólar e dólar mais alto, para as empresas, ela é muito positiva. Por quê? Porque elas ficam mais competitivas. Elas têm uma pressão de custo financeiro menor no resultado delas. A maior parte das empresas da Bolsa Brasileira é exportadora. Quer dizer, tem mais receitas em dólar do que custos em dólares. Então, no líquido, a Bolsa Brasileira ela se beneficia mais de um dólar mais alto. Então, quando você combina tudo isso e a gente vê o ponto do ciclo que as empresas brasileiras estão, elas estão numa situação bastante positiva, na verdade. É claro que, a atividade econômica está desacelerando agora no curto prazo, parte por conta dessa história de inflação, parte por conta dessa história de juros mais altos, mas as empresas, de uma forma geral, elas estão razoavelmente bem. Vale lembrar também que a Bolsa, ou as empresas que são listadas em Bolsa, elas não são um reflexo perfeito da economia brasileira, mas elas são uma seleção das melhores e maiores empresas do Brasil. É igual você falar, assim, a qualidade do campeonato brasileiro está tão ruim, então a seleção nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Assim, são dois mundos diferentes. Assim, o Campeonato Brasileiro é o que a gente vê aqui todos os dias, mas a seleção é uma outra coisa. A maior parte dos jogadores joga fora, é uma seleção de 20 jogadores, é um negócio que é muito diferente. Então, assim, quando a gente pensa em todos esses fatores, é claro que ainda tem muitos riscos para acontecer, mas o cenário, ele talvez não seja tão ruim assim. Então, quando a gente pensa, né, na nossa diversificação dentro da nossa carteira, a gente continua gostando de investir na Bolsa Brasileira, em boas empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre gosta de carregar algum tipo de proteção. E a proteção que a gente mais gosta de ter é uma posição comprada em dólar. Depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco sobre o outro lado da moeda, né, que é os Estados Unidos, porque sempre quando a gente pensa em moeda, a gente tem que pensar em duas coisas. É o que acontece com o dólar, o que acontece com o real, mas a gente sempre gosta de ter algum tipo de proteção. Então, a gente carrega um pouco dessa combinação. A gente está comprado em bolsa aqui no Brasil e está comprado no dólar com proteção. Essa mudança de inflação mais alta e juros mais altos muda alguma coisa? Talvez mude um pouco essa combinação, um pouco para cá, um pouco para lá, mas no geral, estrutural, a gente acha que ainda é bastante positivo para isso. Eu queria complementar só, dado esse panorama que você traçou macro, a gente passou também por um período, agora nos últimos meses, semanas, de correção de bolsa. Você acha que os investidores eles estão precificando certo ou eles estão exagerando, jogando a bolsa para baixo? Dado todo o cenário de inflação, juros e incerteza política do ano que vem, e esse ano também. Vinícius, é sempre difícil de dizer, né, o que a bolsa está refletindo exatamente, mas um pouco das coisas que eu estava comentando, né? Quando a gente olha um pouco o cenário para frente, o cenário ele tem riscos, né, tanto negativos quanto positivos. A gente acha que hoje a bolsa os preços eles são atraentes. Por quê? Porque a gente ainda vê uma perspectiva de crescimento para o lucro das empresas. A gente acha que o mundo ele vai ser um mundo que não cresce muito, então as taxas de juros globais elas não têm que subir tanto assim. A inflação ela está perto de fazer
pico agora, então, do nosso ponto de vista, os preços eles estão atraentes, assim, mas é sempre difícil de julgar, assim, ou, de novo, né, assim, a gente tem uma dificuldade grande em ficar olhando para movimentos de curto prazo. Putz, curto prazo isso aconteceu, mas a tendência de longo prazo, do nosso ponto de vista, ela ainda é positiva. Perfeito. Aí, Léo, você vai querer fazer a próxima pergunta? Posso fazer? Não, eu posso fazer, tranquilo. Beleza. Felipe, a gente sabe que no Brasil não é tão recorrente um bull market, assim, a gente vê poucos ciclos de alta em comparação com alguns outros mercados. Você acredita que a partir de agora a gente está vivendo um novo ciclo e que ele seja duradouro ou não? Quais são as tendências que vocês na Dália estão enxergando a Bolsa Brasileira? Putz, boa pergunta, Leonardo. Assim, quando você pensa em mercados de alta no Brasil, eles são eventos que são relativamente raros, né? Então, quando você pega, sei lá, bolsa em dólares nos últimos 60 anos, a gente teve 4 grandes movimentos de alta, 4 grandes bull markets. Foi o primeiro deles lá na Revolução de 64, depois na redemocratização em 85, mais ou menos assim. A gente teve o Plano Real lá em 94 e depois o boom de commodities nos anos 2000. Então, você pegar 60 anos de bolsa, você teve 4 grandes movimentos de alta. O que esses grandes movimentos de alta têm em comum? A primeira coisa, e a coisa que mais chama atenção, é que não são movimentos de alta de 10, 15, 20 ou 30%. Eles são movimentos de alta de 20 vezes, assim. Você multiplica por 20, 30 vezes, né? São movimentos que são muito, muito fortes. A segunda coisa é que esses movimentos aí duram alguma coisa como 7, 8 anos. A gente acredita que a gente está vivendo o 5º grande movimento de alta no Brasil. Um movimento que começou lá em 2016. Não por coincidência, foi quando eu falei da história das reformas que começaram a acontecer no Brasil. Esse movimento a gente chama, até agora, da Revolução Liberal, que é um pouco de a gente tirar as amarras que tem na economia brasileira, seja na liberação da taxa de juros, do câmbio, ou mesmo de fazendo reformas estruturantes. A pandemia ela atrasou um pouco esse processo, porque, poxa, caiu um meteoro na Terra, né? Então, isso daí atrapalha, com certeza, né, as coisas que estão acontecendo. Mas a gente acha que, quando a gente pensa do lado estrutural, que assim, a gente tem um movimento de queda de taxa de juros, ou a taxa de juros ela não vai ser tão alta quanto ela foi já no passado, que se a gente tem um movimento de crescimento das empresas, que elas estão bem, a gente tem um movimento de migração, né, da renda fixa para a renda variável, esse é um movimento de alta que a gente acredita que deveria durar mais tempo. Então, se você perguntar, Leonardo, assim, a gente acha que a gente ainda está no meio desse movimento de alta aí de, sei lá, dessa 5ª onda, só que é um processo que demora, é um processo que, sei lá, às vezes você tem volatilidade no meio do caminho. Então, ele não é linear, né? É um processo de alta com alguma volatilidade no meio. Se pensar dentro dos grandes ciclos que a gente vê, é onde a gente acha que a gente está agora. Perfeito, Felipe. Agora, uns dias atrás, eu assisti uma entrevista sua e você comentou que na Dália vocês começam boa parte das suas análises analisando o cenário macro. Vocês comentaram que o resultado das empresas eles são muito mais impactados pelo macro do que pelas contas em geral da empresa. Então, eu queria que você falasse qual que é a relevância e o quão o cenário macro afeta as empresas. Então, vamos lá. Eu já acho que o cenário macro ele afeta diretamente o resultado das empresas, né? Se você pensar, quando você faz uma análise de uma ação, teoricamente ela fazendo uma comparação muito tosca aqui, né? Assim, ela é basicamente uma combinação de qual que é o preço-lucro que você acha que essa ação deveria negociar e qual que é o lucro estimado. Então, essencialmente, você me falar, qual que é o preço-lucro e qual que é o lucro, você chega no preço da ação. É tão simples quanto isso. Para você chegar nessas variáveis, o cenário macro ele influencia diretamente. Começando pelo lucro, e aí você vê que, historicamente, o principal fator que explica a performance de uma ação é o lucro dessa empresa, o lucro por ação dessa empresa. Quando a gente estuda quais são os fatores determinantes para o crescimento de lucro de uma ação, quando você olha principalmente em mercados desenvolvidos que tem mais informação, a gente tem mais dado, o principal fator que explica o crescimento de lucro de uma empresa é o crescimento do PIB.
Países que crescem mais têm bolsas mais fortes, porque o lucro cresce mais. Assim, o conceito é tão simples quanto isso, né? Então, pô, se você consegue ter um país que cresce mais, o teu lucro por ação cresce mais, a tua ação sobe mais. Tem um lado também do preço-lucro. E o preço-lucro ele é essencialmente determinado por algumas variáveis, como o risco que você corre, a taxa de retorno que você tem, o nível de rentabilidade, o risco, também uma parte disso, é diretamente ligado com o cenário macro. Por quê? É aquela história do custo médio ponderado de capital, né? Quanto maior o teu custo de oportunidade, menor tem que ser o teu preço-lucro. Se a taxa de juros cai, o teu preço-lucro pode subir. Então, quando você compõe essas duas coisas, é daí que a gente consegue chegar, ou consegue explicar o que acontece com os preços das ações. Então, por aí, vocês conseguem entender que a gente olha muito o cenário macro para ponderar esses fatores também. Então, poxa, eu diria que a gente gasta aqui, não vou dizer que, sei lá, talvez a metade do nosso tempo olhando para o cenário macro e a outra metade olhando aí para o cenário micro específico das empresas que a gente investe. Perfeito, Felipe. Agora, partindo por umas perguntas um pouco mais gerais, eu queria perguntar assim, a sua opinião de o que forma um gestor de sucesso e também se você puder passar algumas dicas para os estudantes que querem fazer carreira em Asset Management, o que você recomendaria, estudar, oportunidade de estágio, assim, aonde buscar experiência para fazer parte disso? Putz, eu acho que, Leonardo, essa pergunta aí do que faz um gestor de sucesso, eu acho que é um negócio que a gente está buscando aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente está tentando aprender aqui. Mas, dito isso, eu falei um pouco do Luiz, né, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Talvez a coisa mais interessante dele é o negócio da longevidade. O Fundo Verde é um fundo que está quase completando 25 anos agora. Você ficar 25 anos fazendo isso e tendo a performance que ele teve, né, com o retorno que ele teve, para um negócio que é realmente incrível, né? Então, respondendo essa pergunta de uma outra forma, talvez quando eu penso, né, putz, você ter a consistência e a longevidade talvez seja uma das coisas mais determinantes para um gestor ter sucesso na carreira, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vem que vem com o tempo, né? Espero muito, eu torço muito que a gente consiga chegar lá. Vamos ver. Aí você perguntou também sobre carreiras no mercado financeiro, né? Quais são as coisas que, enfim, que as pessoas deveriam focar ou aprender? Quando eu trabalhava no banco, né, a gente contratava bastante gente. Aqui a gente tem um time de investimento que a gente não tem rotatividade nenhuma, a rotatividade na verdade é zero, então é o mesmo time que a gente tem praticamente desde o começo, então aqui a gente não tem tanto esse processo de contratação de analistas, nem estagiários, mas no banco eu fazia muito isso, né, a gente tinha vários estagiários na nossa área, era uma área grande, com, sei lá, 35, 40 pessoas, e no começo eu focava muito do lado técnico, né? A pessoa tem que saber economia, tem que saber sobre política, tem que saber sobre finanças, tem que saber sobre N coisas diferentes. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que essas qualidades técnicas, não é que elas não são importantes, elas são importantes, mas elas não são as únicas coisas. Tem coisas que são mais ligadas, né? O pessoal chama dos soft skills, do tipo, criatividade, curiosidade, capacidade de aprender, comunicação, que eu acho que são muito mais relevantes, porque, poxa, o mercado financeiro é um problema complexo, né? E a maior parte das coisas que a gente vai debater ou que a gente tem que aprender no dia a dia, a gente não conseguiu aprender na escola, né? Ou ninguém teve uma formação específica para isso. Não que a gente se torne especialistas, né? Mas você pega o simples evento do Corona. Quanto que a gente teve que estudar sobre isso sem nenhum de nós aqui ter tido uma formação em áreas relacionadas à saúde. Você tem que ter essa flexibilidade, você tem que ter esse negócio de correr atrás
ter a curiosidade de ler coisas, de questionar, de falar assim, putz, eu estou lendo isso daqui, mas esse negócio não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Qual que é a real resposta disso daqui? Ah, pô, será que eu estou endereçando esse problema desse jeito? Será que eu posso pensar de um jeito diferente? Por isso até que na Dália a gente tem um time bastante diverso, né? Então, pô, a gente leva a diversidade a sério. Hoje, dentro da gestora, a gente tem praticamente metade das pessoas são mulheres, metade são homens, então tem uma diversidade grande aqui, porque a gente precisa ter a diversidade de opinião, né? Assim, ter pessoas que pensem de um jeito diferente. Então, assim, tudo que dentro da formação de vocês puderem dar ou trazer algum tipo de bagagem diferenciada, eu acho que é super válido, tá? Seja, putz, um interesse diferente, um curso diferente, alguma coisa que te faça pensar de um jeito diferente ou fora um pouco do comum, tá? Enfim, eram essas coisas que eu focaria. Aí eu acho que o Vini tem uma pergunta, pode perguntar, Vini. Eu tenho. Felipe, então, eu dei uma olhada nos fundos que vocês têm, e aí um que me interessou e que eu olhei mais especificamente é o Dália Global Allocation, porque eu vi ali a questão das commodities, e é uma coisa que eu gostaria de te perguntar. Na pandemia, as commodities elas apresentaram um boom, a gente viu, e o Brasil, por exemplo, se beneficiou muito disso. Mas agora as commodities que foram muito bem na pandemia estão um pouquinho mais em baixa, por exemplo, o minério de ferro, mas, por outro lado, as commodities enérgicas elas estão num pico de alta. O que eu queria saber de você é como você vê o mercado de commodities em geral hoje, como você vê esse mercado nos próximos 6, 12 meses. Pô, difícil essa pergunta, Vinícius, assim, de uma forma geral, né? E aí, como eu falar mais ou menos o que a gente fez aqui na Dália, o que a gente está pensando para frente, que eu acho que talvez te ajude a entender melhor o que a gente está pensando, né? Mas no meio da crise lá em 2020, a gente chegou, né? Quando chegou no pico da crise lá, a gente viu o que estava acontecendo no mundo, a ajuda dos governos, a gente pensou, putz, esse negócio que vai passar, a corona está fazendo pico em diversas regiões do mundo, então estava parecendo que esse era um negócio que era transitório, por mais que esteja demorando mais do que a gente imaginava, e que as coisas iam melhorar, e a economia ia voltar a crescer. Uma das formas que a gente percebeu, uma das coisas que a gente percebeu foi que existiria uma diferença muito grande entre o que ia acontecer com a demanda e o que ia acontecer com a oferta. E no final das contas, quando a gente sempre pensa em preços de commodities, o que manda é esse balanço, né, entre esse equilíbrio entre oferta e demanda. Por quê? Os principais produtores de cobre, por exemplo, eles eram países que ainda estavam fechados ou que estavam tendo muitos problemas com a Covid, por exemplo, o Chile e o Peru. Mas a demanda, que era muito mais impulsionada pela China, a China ela já estava saindo do Covid. Então a gente olhou e falou assim, cara, então existe um descompasso aqui acontecendo. O mundo na China está crescendo mais, o mundo em outros países emergentes está crescendo menos. Onde que esse negócio vai ficar mais gritante? Ele vai ficar mais gritante em commodities. E por aí, através disso, né, e pensando também em tendências de médio e longo prazo, eletrificação, energia limpa, a gente montou uma posição razoável em cobre. E aí o preço do cobre subiu, tal, muito em função dessa combinação. Aí o que a gente viu agora, uma certa acomodação da demanda da China, né, por fatores diferentes, o PIB da China está crescendo um pouco menos do que o esperado, e uma normalização de oferta por conta desses outros países. Na hora que a gente tem um certo reequilíbrio, os preços de algumas commodities eles começam a ficar mais de lado, e algumas, como você citou no minério de ferro, eles começam a cair. Essa dinâmica de oferta e demanda, a gente também está vendo na história do petróleo, das commodities energéticas, que, putz, ao longo dos últimos, 6 anos, a gente viu o investimento em novas capacidades de produção de petróleo cair. Por quê? Porque de 2016 até 2020, a gente teve um excesso de capacidade muito grande. Na hora que tem um excesso de capacidade, o preço desaba. E aí aconteceu uma coisa que foi muito similar, né? A velocidade de recuperação da economia ela foi muito mais rápida do que a capacidade das empresas em aumentar a produção, o preço de energia, de petróleo subiu.
E a gente acha que pode continuar subindo. Putz, pode subir muito mais, o petróleo vai sair de 80 para 100 dólares, para 200, muito difícil de dizer. A gente acha que ele continua alto, né? Continuar talvez um pouco mais alto dos níveis que eles estão hoje. Então, Vinícius, é mais ou menos desse jeito que a gente está pensando aqui, tá? O petróleo, eu vi algumas análises de alguns bancos e tinham, acho que o JP ele até precificou um pouquinho para cima do que ainda está hoje, o Morgan Stanley, mas eu não sou a pessoa que vou falar se vai subir ou não, né? Porque não estou estudando esse mercado. Agora, uma pergunta um pouquinho mais de curiosidade, assim, de questão de estratégia mesmo, e até seguindo na linha desse fundo. A gente sabe que commodities é um mercado que você normalmente tem que se proteger um pouco, porque é um mercado que muitas vezes responde muito a variações do dólar e etc. Então, eu queria saber se vocês têm alguma estratégia de hedge nesse fundo e se tem, como é que funciona, só para explicar um pouquinho. Nesse fundo, o que a gente faz, e o princípio é muito parecido com o que a gente tem no Dana Total Return, que é o fundo que eu falei, um multimercado focado em ações. Nesse fundo, a gente usa instrumentos diferentes para compor uma carteira. Os nossos fundos multimercados aqui, a gente pensa neles como sendo um portfólio completo, tá? Então, a gente olha a carteira do Dália Global como sendo um portfólio, que a gente vai ter posições que são mais, sei lá, que se beneficiam de um mercado de alta, posições que protegem se a gente tiver um mercado de baixa. E a gente sempre vai trabalhar com essas coisas diferentes dentro da nossa carteira. Então, a gente vai ter ações, a gente vai ter commodities, a gente vai ter juros, vai ter N coisas diferentes. No Dália Global, as principais proteções que a gente tem dentro da nossa carteira, elas variam ao longo do tempo, tá? Mas a gente tem posições em moedas, né? Então, você pode ficar comprar no dólar, apostando contra moedas de países emergentes. A gente pode ter commodities que são mais defensivas, tipo ouro. Então, o ouro é uma opção também para a gente ter. Eu diria que esses são os principais, tá, Vinícius? Mas essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo, tá? Não são coisas que a gente tem essa única proteção e sempre usa essa, né? A gente tem várias proteções que a gente vai mudando ao longo do tempo. Legal. Bom, eu não sei se alguém aí tem pergunta. Aldo, você tem? Posso fazer uma pergunta? Porque a bateria do meu computador está acabando, vou ter que continuar acompanhando vocês pelo celular. Na verdade, tenho duas perguntas, indo um pouco assim na linha do que o Vini estava comentando. Vocês não são um fundo que ele está falando de hedge, né? Vocês não costumam usar nenhum tipo de estratégia de hedge voltada para derivativos ou para shorts, por exemplo? A gente sempre a gente sempre tem algum tipo de proteção, sim. Não. Sim. Não, só por curiosidade, porque eu sei que existem gestores que são bastante críticos a esse tipo de estratégia de hedge. Mas outra pergunta que eu queria falar é que a gente passou por um período agora em que a gente viu, enquanto a economia estava bastante lesada pelas questões da pandemia, lá para o meio do ano do semestre passado, a gente viu em contramão uma alta na bolsa, né? A gente viu a bolsa crescer e muitas economistas e pessoas do mercado financeiro apontaram isso como a bolsa está um tanto quanto descolada da realidade do país. Você mesmo citou que a gente está passando por um período agora de alta, né, nos títulos de renda fixa. A gente vê os títulos de renda fixa surgindo e isso acaba refletindo no mercado acionário. Você acha que com esse novo cenário que a gente está entrando, a bolsa tende a ir por um patamar que seja mais realista em relação à economia, ou você acha que ela vai tender a continuar descolada da realidade econômica do país? Essa é uma discussão longa, Aldo, assim, dizer que, o que está certo, né? A bolsa e a economia. Na verdade, as duas coisas estão certas. Como eu falei, a bolsa ela não é um reflexo perfeito da economia. Uma coisa curiosa, né, da pandemia, talvez uma coisa meio triste da pandemia, era que ela teve um impacto muito diferenciado entre diferentes pessoas ou diferentes empresas. Grandes empresas, elas foram muito menos impactadas que as pequenas empresas.
Grandes empresas têm, normalmente, melhores pontos de venda, melhores produtos, mais acesso a capital, melhores gestores. E durante a pandemia, elas foram muito mais, não só elas tinham mais fôlego financeiro, mas elas foram muito mais ágeis em mudar. Na hora que acontece essa mudança, as grandes empresas acabaram ganhando market share em cima das pequenas. O que aconteceu? O lucro dessas empresas, que são as empresas que estão listadas na bolsa, ele cresceu. Na hora que o lucro das empresas cresce, a bolsa também sobe. Então, eu acho que não havia um descolamento entre o fundamento das empresas e o fundamento da economia. O que aconteceu é que o nicho específico, que são as empresas listadas, elas estavam com uma situação que era diferente da média da economia. Então, essa talvez seja a explicação que a gente consiga dar para o que aconteceu durante a pandemia. E para frente, é como eu falei, assim, vai depender um pouco do cenário, né? Existe uma narrativa negativa de que a inflação está muito alta, a taxa de juros tem que subir, que isso vai ser muito negativo para as empresas. Existe uma outra narrativa de que, putz, a inflação já está no pico, a taxa de juros está chegando no pico, as empresas elas estão bem. Então, a gente vai ter que ver, Aldair, o que vai acontecer para frente, tá? Tá bom, muito obrigado. E eu vou continuar acompanhando aqui pelo celular, que a bateria do meu computador vai acabar. Beleza, obrigado, Aldo. Ô, Felipe, além da sua equipe e de você precisarem se preocupar com a parte técnica e escolher os melhores ativos, vocês também têm que se preocupar com as relações com seus clientes. Então, às vezes, muitos gestores eles sofrem muita pressão dos clientes e aí eles acabam tentando fazer algumas operações para melhorar a performance no curto prazo. Como que você lida com essa pressão? Você se preocupa só com o longo prazo? Ou qual que é a sua atitude nesse ponto? Eu acho que, Vinícius, isso é uma boa pergunta também, mas eu acho que para todo mundo a gente deixa muito claro como que é a nossa visão, a nossa forma de operar. Então, a gente deixa claro que, putz, a gente está mirando em grandes tendências de médio e longo prazo. E a volatilidade no curto prazo vai acontecer. A gente vai tentar reduzir essa volatilidade usando os hedges, né, que o Aldo tinha perguntado. Então, se a gente consegue proteger a carteira numa situação que a bolsa vai mal e consegue se beneficiar junto da alta numa situação que a bolsa vai bem, a gente está fazendo um bom trabalho. Então, mas essa volatilidade ela é natural, ela acontece. Então, a gente tenta deixar isso muito bem alinhado com os nossos clientes, nossos parceiros, tá? De forma que não exista uma frustração se acontecer alguma inconsistência aí no meio do caminho. Mas acho que talvez a coisa importante aqui, Vinícius, é que você tenha, né? As pessoas elas estejam investidas nos fundos corretos, que os fundos eles reflitam o quanto a tolerância a risco que aquela pessoa tem. Se você tem uma tolerância muito baixa a risco, você tem que ter fundos mais conservadores. Se você tem uma tolerância maior a risco, você pode ter fundos que sejam mais arriscados. Por isso que essa adequação do perfil de investidor das pessoas aos investimentos que elas fazem é um negócio que é super, super importante. Sim, até porque quando o investidor ele vai comprar uma cota de um fundo, às vezes é porque ele não quer se preocupar em analisar a empresa, analisar a bolsa em geral, e às vezes ele não conhece nem o perfil do investidor dele, né? Então é muito importante os fundos fazerem essa triagem, se a gente pode falar assim, de qual perfil do investidor e qual fundo que ele vai ter que ser direcionado. Bem Isso, legal. exatamente. O que a gente tenta deixar claro é que a gente corre risco. A gente cobra e os nossos clientes eles pagam para a gente correr risco, né? Não é um negócio que putz, a gente não vai correr risco algum. Tem fundos, tem fundos de, renda fixa que não correm riscos. A gente tem um risco calculado ali, um determinado nível de volatilidade que a gente vai operar. Então, se você tem alguma volatilidade, algum risco, a gente está correndo. Perfeito. Aí, antes de passar para o Léo, o Vini, você quer fazer mais uma? Não, se quiser perguntar antes de mim, fica à vontade. Já perguntei algumas agora. Se o Léo quiser perguntar agora, não tem problema. A sua é mais técnica ou é mais... Eu não sei dizer se é mais técnico ou não. Eu acho que é uma pergunta. Léo, pode fazer, depois eu faço. Pode fazer então, Léo. Eu queria aproveitar o gancho do que o Vinícius estava perguntando para entender assim, o que você considera um bom fundo? Como na Dália vocês fazem para avaliar se um fundo é de fato bom ou não? Putz, assim, a gente não avalia fundos, né?
porque a gente é uma gestora de fundos, a gente compra ativos diretamente, a gente não investe em fundos. Mas putz, a gente sempre pensa, Leonardo, que o fundo ele tem que ter uma boa relação risco-retorno. E esse talvez seja, quando a gente pensa no nosso lado, na gestão dos fundos da Dália, a gente quer ter a melhor relação risco-retorno possível. Tá? Isso para a gente é uma coisa que é bastante relevante. Não basta você ter um fundo que tem uma oscilação muito grande, você tem que ter um fundo que você tem um risco razoável, um risco que seja bom o suficiente para você poder ganhar dinheiro, mas baixo o suficiente para não matar as pessoas de susto, né? Então, essa para a gente seria o nível ótimo aí da relação risco-retorno, tá? Certo, obrigado. Posso fazer agora? Fechou. Beleza. Felipe, então, tem um outro fundo de vocês que eu acompanho, que é o Dália Ações, e ali ali é um fundo comprado em Bolsa Brasileira, e vocês dizem que parte da métrica que vocês colocam ali para avaliar as ações que vocês eventualmente vão comprar é a questão ESG. O quão realmente isso é importante na hora de você colocar ali na sua estratégia, na hora de você comprar a empresa? Isso é uma coisa que pode ser um fator decisivo de compra ou não compra, porque, por exemplo, hoje, se você for olhar, eu não vou te saber falar exatamente a estatística, mas, por exemplo, olhando para fundos de private equity, a maioria dos fundos hoje já consideram isso como um fator quase que decisivo. Para vocês é nessa linha também? Sim, a gente incorpora os fatores ESG dentro do nosso processo de investimento desde o começo da Dália. A gente formalizou agora a nossa política ESG, está no nosso site, mas fatores ESG eles sempre sempre foram levados em consideração quando a gente tomava as nossas decisões de investimento. A única coisa que a gente não faz aqui, Vinícius, é cravar assim, não, aqui a gente só olha para ESG, aqui a gente só olha para macro, aqui a gente só faz o bottom-up, aqui a gente só olha para análise X, técnica, grafista. Aqui a gente olha para tudo. Então, a gente tenta ter, né, uma visão dos ativos que a gente tem na carteira, meio que quase que de 360 graus. Então, a gente vai olhar, putz, o que é o cenário macro dessa empresa ou desse setor? Ele é positivo ou ele é negativo? O que está acontecendo com a empresa, quais são os diferenciais competitivos que ela tem, o que está acontecendo dentro do setor, tem alguma movimentação diferente, como está o preço da ação, o preço está caro, está barato, o que está acontecendo do lado do ESG, o ESG é um risco ou não. Então, assim, no nosso ponto de vista, isso acaba entrando como sendo um dos fatores que a gente olha para investir numa empresa. A gente tem filtros negativos, então tem regras específicas lá que a gente não vai entrar, mas a maior parte do tempo a gente incorpora isso dentro do nosso processo de investimento. Às vezes, a gente mesmo uma empresa que tenha uma nota ESG não tão boa assim, a gente pode investir. Como que a gente qualifica, né? Como que a gente, então, incorpora isso dentro do nosso processo de investimento? Tamanho. Do nosso ponto de vista, faz muita diferença se você tem, sei lá, 1% do fundo em uma ação, ou se você tem 20% do fundo em uma ação. Certo? Assim, é completamente diferente. Se é uma empresa que tem riscos altos, sejam eles riscos de mercado, riscos de produto, riscos de competição, riscos de ESG, o tamanho da posição que a gente vai ter vai ser uma posição pequena. Tá? Então, assim, para a gente é difícil de isolar o impacto específico de um desses fatores dentro do nosso processo de gestão. O ESG é um desses fatores que a gente incorpora. Então, a gente faz uma avaliação ESG de todas as empresas que a gente tem no portfólio, a gente tem uma nota ESG para todas essas empresas, e a gente tem, o que a gente faz, né, assim, o nosso portfólio como um todo, ele tem que ter uma nota mínima de ESG. Então, essa eu diria que é hoje a principal regra que a gente tem que seguir. Mas, de acordo com as nossas avaliações, o nosso score, né, a nossa nota ESG, ela tá bem acima desse fator mínimo. Legal, boa. Acho que o Léo Miyashiro tem uma pergunta. Agora eu vou passar para o Miyashiro, depois o Léo Machado também quer fazer uma pergunta. Boa. Vamos lá. Boa. Felipe, me escuta bem? Sim, perfeito. Boa. Agora, pegando mais na composição da carteira do fundo, do Total Return,
Eu ia te perguntar sobre as principais posições, então eu ia começar pela Eneva, mas você já acabou explicando ali toda a tese do petróleo e tal, então essa eu vou passar. Mas eu gostaria de saber assim, o racional, a tese de investimento em que vocês acabaram investindo na Natura, que é a segunda maior posição da carteira, ou pelo menos até onde a gente tem acesso ali no delay da CVM. Então, eu gostaria de saber de onde que surgiu, de onde que originou esse âmbito para poder investir na Natura. Perfeito, vamos lá. Assim, de novo, né, pensando em tendências de médio e longo prazo, a gente acha que os produtos da Natura eles têm um posicionamento estratégico muito interessante na cadeia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E fora do Brasil, eles estão passando por um processo de consolidação que também a gente acha que pode trazer sinergias muito grandes. E tem mercados que são estratégicos que, se eventualmente eles conseguirem entrar, também podem trazer ganhos muito grandes, né? Então, por exemplo, sei lá, a China, eles estão completamente fora de China, né? Então, isso aí pode representar um grande ganho para a empresa. E aqui no Brasil, assim, o que a gente percebe é que não só existe uma percepção de qualidade grande dos produtos Natura, mas também a rede de distribuição, a rede de consultoras que eles criaram, é uma rede que é super interessante, se mostrou bastante resiliente na crise, né? Não só isso, agora com toda a estratégia de redes sociais e marketing digital, a gente acha que esse é um outro fator que pode impulsionar as vendas na Natura, né? Então, quando a gente pensa em empresas que têm oportunidade de crescimento, o que você perguntou, né? De onde que originou a ideia de Natura? A ideia veio um pouco dessa história de que, quais são empresas que conseguem crescer um pouco fora do ambiente, um pouco independente do ambiente macroeconômico no Brasil. Assim. Então, você tem alavancagem de crescimento fora, você tem sinergias de consolidação e você tem canais novos de crescimento aqui no Brasil. Então, você combinando tudo isso, que veio a tese nossa de investir em Natura. Só, Leonardo, que é importante dizer, né, que, assim, sempre quando a gente pensa numa ação no nosso portfólio, a gente não pensa nela isoladamente, a gente pensa nela como um conjunto. Poxa, se a gente vai com viés mais de crescimento em uma ação aqui, a gente pode ter um viés mais conservador em outra. Então, essa composição que a gente também que a gente sempre fica observando, tá? Então, meu ponto só aqui é, assim, às vezes, quando a gente, sei lá, você vai olhar uma ação e fala, cara, mas por que eles têm essa ação? A gente tem essa ação porque a gente tem uma outra no outro lado do portfólio, né? Então, às vezes, uma única posição, ela pode não ser explicada 100% por ela própria, né? Mas sim por outros fatores que a gente tem dentro da nossa carteira. Boa, perfeito, obrigado. Agora, Felipe, pensando um pouco assim no relacionamento que vocês têm com os clientes, eles são muito famosos pelas cartas que vocês publicam mensalmente. Eu gostaria de saber assim, qual que é o processo de decisão, qual vai ser o assunto abordado em cada carta e como que é feito esse trabalho assim, não sei se pode dizer de back-office para a elaboração de cada uma delas. Então, as cartas saem das nossas discussões. A gente tem como eu falei no começo, a gente tem uma discussão diária de quase 2 horas, e de coisas diferentes que a gente lê, de coisas diferentes que a gente pensa. Então, dessas discussões que saem as cartas, tá? Então, a fonte de ideias é o nosso bate-papo do dia a dia, e é um pouco disso que a gente queria levar para essas cartas. Como que a gente faz as cartas? Eu tenho certeza aqui que vocês já fizeram vários trabalhos de faculdade, né? Então, ela é muito parecido, né? Cada um tem um pedaço da ideia, aí uma pessoa vai lá, escreve um pouco mais, outra pessoa pensa numa outra ideia, para um gráfico para pôr, o outro faz uma análise diferente, e a gente junta tudo e saem as cartas. Mas não tem muito segredo, não, da forma como que a gente faz. A única coisa que a gente se preocupa muito é escrever coisas que sejam diferentes, falar... ficar narrando o que está acontecendo no mercado não é muito a nossa cara, e a gente corre o risco de às vezes, tentar ser preditivo, né? Sempre quando você tenta prever o futuro, você corre o risco de errar. Mas é um pouco isso que a gente tenta fazer, Leonardo, mas bacana, fico feliz que você tenha anotado as nossas cartas. Felipe, agora para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta um pouco mais de mentalidade, assim.
geralmente a gente cresce muito em momentos que a gente passa por turbulência e dificuldades na vida. Teve algum momento na sua vida que você passou por uma dificuldade, que você tirou lições importantíssimas e que você leva até hoje? Acho que o final a gente teve que essa última crise de 2020, ela foi uma crise muito dura, né? Foi muito dura para todo mundo. E talvez o aprendizado que a gente teve nas nossas carreiras, que acho que a gente teve uma felicidade muito grande, né? Quando a gente operou o fundo ali da crise, de primeiro sempre carregar algum tipo de proteção. Segundo, para a gente vendeu rápido. E terceiro, a gente comprou também na hora certa. Acho que um dos aprendizados para isso, que a gente ficava discutindo sempre, é que crises passam. Elas podem demorar um pouco mais, elas podem demorar um pouco menos, mas as crises sempre passam. Então, pô, eu acho que para a gente, né, ou para mim especificamente, isso foi uma coisa muito importante, né? Que, putz, tem horas que você quer falar, cara, o que está acontecendo aqui? Que eu estou aqui no meio dessa confusão toda, que bagunça, nada está dando certo, tal, não estou entendendo o que está acontecendo, tal. Às vezes a gente se pega assim na vida, mas as crises de um jeito ou de outro elas passam. E com a gente esse pensamento ele foi muito importante para entender tipo, quais são os fatores que levam a começar uma crise, quais são os fatores que levam a acabar uma crise. Esse eu diria que para a gente foi um grande aprendizado, né, que a gente teve ao longo das nossas carreiras que a gente conseguiu aplicar bem na crise passada. Perfeito, muito legal. A Aline Balan, mandou uma... Oi? só queria fazer um comentário que, poxa, acho que esses períodos de dificuldades, acho que se o Felipe está aqui conversando com hoje, ainda gestor, depois da pandemia, depois de Wesley Day, depois de várias coisas, é porque ele sabe lidar com esse tipo de coisa. Poxa, se a gente for olhar na pandemia, tinha gente criticando até o Stuberger lá no Verde, falando que o fundo estava mal, enfim. Então, acho que eles, o Felipe, como um grande gestor, está mais do que acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Mas eu fico pensando que deve ser para a galera que às vezes está no primeiro fundo como efetivamente gestor, alguma coisa assim, a hora que dá um baque desse, acho que a maneira com que essas pessoas lidam talvez seja assim, seja um pouquinho mais difícil, mas é legal a pergunta, legal a resposta do Felipe. Olha, Vinícius, assim, é duro, tá? Não é assim, falar assim, parece fácil, não, tá tranquilo, vai passar, tal. É duro, é muito duro. O processo em si, o dia a dia, é difícil, não é uma coisa tão trivial, assim. Mas enfim, mas eu acho que esse lembrete de que as crises passam, para a gente foi bastante importante. Ah, sim, não, o que eu quis dizer é porque eu acho que os gestores que às vezes estão no começo, entrando nessa carreira, eles devem se preocupar talvez muito mais com a retirada de algumas pessoas, de vender algumas cotas, tudo mais. Parece eu quando comprei minha primeira ação, né? Eu ficava olhando todo minuto como é que ela estava indo. Então eu acho que o começo, não que seja fácil, né? Mas acho que o começo nesse sentido talvez seja um pouco mais difícil. Agora a Aline mandou uma pergunta no chat. Ela falou assim: gostaria de saber se tem previsão para o Fundo de Previdência da Dália 70 de ações abrir para novas captações. Nossa, o Dália 70 não. Provavelmente esse fundo a gente não abre agora, em algum momento a gente vai abrir. Na semana que vem a gente está abrindo o Dália Total Return para captação. Mas o Dália 70, por enquanto, a gente não está abrindo, esse fundo de previdência, né? Perfeito. Felipe, então a gente já está aqui com 1 hora de call. Acho que é isso. Já vamos caminhar para finalizar. Queria, pelo menos para mim, no meu nome, eu queria agradecer muito. Foi muito bom. Gostei muito das respostas, gostei muito de você. E eu acho que eu falo em nome de todos. Se o pessoal do INSPER quiser falar alguma coisa, se o Vini também quiser falar. Eu queria só falar rapidamente. Para mim, foi um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Você, sem dúvida, é uma das pessoas que eu admiro assim no mercado e admiro o que você conquistou. Nem estava tão previsto que eu fizesse as perguntas que eu fiz, na verdade não estava, mas eu não quis perder a oportunidade de falar um pouquinho com você. Então é isso. Eu queria agradecer também o pessoal da Insperacity. Acho que foi
foi muito valioso vocês estarem aqui com a gente hoje e trazerem, acho que entrou um pessoal da liga de vocês aqui, e também contribuírem nas perguntas e na estruturação dessa call. Agora eu vou deixar a palavra com o Felipe, e se vocês quiserem falar alguma coisa depois, antes de encerrar, fica à vontade. Poxa, pessoal, eu que agradeço o convite de estar falando com vocês. Eu sinto um prazer enorme de conversar com pessoas tão interessadas assim no mercado financeiro e fico à disposição. Qualquer outro bate-papo que vocês quiserem que a gente participe, a gente está à disposição. Tá bom? E quem sabe a gente marca aí um ao vivo aí em algum momento aí, sei lá, quero dizer nos próximos meses, talvez nos próximos anos aí. A gente sempre está aberto. Beleza. Vamos combinar. Se eu puder também, queria só agradecer aí como parte da gestão, agradecer em nome da Asset pelo convite tanto do pessoal do IBMEC, também pela conversa com o Hirai, foi bem produtivo, acho que o pessoal entrou aí também da nossa liga e com certeza gostou bastante. A gente agradece tanto o convite de vocês do IBMEC quanto a conversa com você, Hirai. Foi Beleza, prazer. pessoal. Muito obrigado, viu? E sucesso aí para vocês. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado. Obrigadão, Obrigado, Felipe. Felipe. Valeu, pessoal.